O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos caminhando para encerrar as celebrações da oitava do Natal. Aquela mais intensa que estende o dia 25 como numa única grande celebração para que demos ênfase apenas à encarnação de nosso Senhor. Claro que terminada a oitava de Natal, nós continuamos celebrando este mesmo tempo do Natal, exatamente porque sendo esta solenidade depois da Páscoa e de Pentecostes a mais importante, precisamos não somente agradecer a Deus pela encarnação, mas sermos introduzidos neste grande mistério. E é essa a função da liturgia da Igreja Católica: introduzir o homem nos mistérios do Senhor, dando-lhes indicações por meio da Escritura de como fazer para contemplar a salvação do nosso Deus. E uma das indicações que o Senhor nos oferece na liturgia de hoje, já na primeira que escutamos, é a da necessidade de permanecermos em Cristo. Nosso Senhor veio a esse mundo por meio da Virgem Maria, nasceu numa manjedoura, começou toda uma vida de preparação para que os homens conhecessem a salvação, mas existem aqueles que conhecem de saber acerca das coisas de Deus. Ouviram falar de Jesus, souberam que Jesus nasceu. E aqui nós poderíamos inclusive trazer um dado sociológico. Quase que no mundo inteiro, particularmente aqui no Ocidente, os países celebraram o Natal do Senhor. Ou pelo menos imaginaram que de algum modo estavam celebrando o Natal do Senhor. Essas pessoas, todas elas, sabiam que um tal de Jesus nasceu em Belém de Judá. Todas elas sabiam que um menino foi dado por meio de Maria e de José. Pobrezinho nasceu em Belém, muitos deles cantaram. Pobrezinho nasceu em Belém e precisa dormir em paz, ó Jesus. O problema é que todos eles estão dormindo em paz desde a encarnação, sem perceber que é preciso despertar para perseverar na vida da graça daquele que nos foi dado. Nós podemos explicar melhor. Não basta conhecermos Jesus somente de palavra.
Não basta conhecermos Jesus apenas de sabermos da sua existência, como se o fato de termos um Senhor fosse apenas matéria do conhecimento. Não é suficiente. Nós precisamos fazer com que a encarnação do Verbo se vá tornando, meus irmãos e minhas irmãs, uma realidade tão profunda do nosso conhecimento, que ela sai do campo do conhecimento e cai no campo da experiência. Padre, é claro que eu já experimentei a Deus. Poderíamos dizer, comungamos, fizemos novenas, fizemos um dia, quem sabe, uma experiência forte com o amor de Deus, quando participando de um encontro, alguém ministrou uma pregação e aquela palavra penetrou o meu coração como uma espada e eu fui ferido pela presença de Deus. Padre, é claro que eu conheço o Verbo encarnado de Deus. Me dirijo a esta comunhão com muita devoção, prostro-me de joelhos para receber o meu Senhor, porque acredito na sua presença divina e real, escondida na espécie do pão e do vinho. Poderíamos também falar sobre os nossos testemunhos pessoais, que são muitos. Alguns de vocês, quantos já não vieram ao encontro do Padre para dar-los de cura, de libertação, de alguém que conhecia, que foi salvo por Deus de um câncer terrível? Quantos milagres os nossos olhos não contemplaram? São milagres que nos devem fazer experimentar sim a salvação de Deus. Mas existe aqui o perigo, meus irmãos e minhas irmãs, de nós conhecermos a Cristo, de termos experimentado a Cristo, mas não perseverar em Cristo. Quantos não desistem do Senhor? Porque é duro demais segui-lo. Quantos não desistem do Senhor? Porque é difícil demais a vivência da sua palavra. Quantos não abandonaram as experiências que viveram, ou aquilo que a sua inteligência lhes revelou sobre Deus, porque não foram capazes de viver a perseverança e esta permanência em Cristo Jesus, sobre a qual fala São Paulo. A esse respeito, um santo da Igreja, fundador de uma prelazia pessoal, a Opus Dei, São José Maria Escrivá, diz o seguinte: começar é de muitos, perseverar é dos santos. E porque eu fiz questão de fazer todo esse itinerário até aqui, para que cheguemos ao aspecto da permanência em Cristo por meio da perseverança cristã, porque sem dúvida alguma, na virada deste ano, todos nós, ou pelo menos a maioria esmagadora, fizemos algum propósito com Deus. Esse ano eu não vou faltar à missa aos domingos. Esse ano eu vou frequentar assiduamente a missa da quinta-feira, embora um dado catequético, ela nunca substitua o domingo, que é preceito de todo cristão. Talvez tenhamos feito o propósito de termos uma vida de oração um pouco mais constante. Nesse ano de 2020, eu vou me aproximar de Deus por meio da oração. Rezarei o terço diariamente. Esse ano, eu vou conseguir perdoar aquela pessoa que me ofendeu, ou vou ser indiferente àquele que me provoca no trabalho ou na minha convivência. Todos nós, meus irmãos, porque desejamos um recomeço de vida, fizemos alguns propósitos que são importantíssimos de serem feitos e não podem ser desconsiderados, porque até a vida da liturgia da igreja é feita de princípio, de meio e de fim, para nos dar a chance de recomeçar. Eu vos pergunto, tendo conhecido a Deus,
tendo sabido da sua existência pela inteligência, tendo experimentado a sua presença, tocado no íntimo do seu coração, qual será o nível da sua perseverança nos propósitos de intimidade com Deus que você fez ou que vai fazer nesta Eucaristia. É então que precisamos fazer um propósito verdadeiro, real e extremamente cuidadoso para não perecermos no meio do caminho. Não dá para desistir no meio do caminho. Não dá para voltar no meio do caminho. Não dá para terminarmos esse ano olhando para trás e percebermos que não demos passo nenhum na direção de nosso Senhor. Não é o que queremos. E qual é, Padre, o remédio para a perseverança? Essa virtude tão necessária para o povo cristão? Meus irmãos, para sermos constantes e perseverantes na oração e em tudo aquilo que o Senhor nos pede no princípio desse ano, é preciso que nós tenhamos duas coisas. A primeira, o mundo de hoje tem pavor, disciplina. Parece que disciplina não tem nada a ver com cristianismo. Disciplina, quando pensamos sobre ela, imediatamente nos vem à mente uma escola militar ou um regime duríssimo. Falando em disciplina, imaginamos imediatamente alguma realidade que está totalmente fora do contexto do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo não depende de disciplina, o cristianismo depende de coração. É o que pensamos erroneamente. Quantos não dissemos um dia: eu não vou para a igreja, porque eu gosto de ir para a igreja quando eu sinto vontade. Porque eu gosto de ir para a paróquia ali quando eu me sinto bem. Os meus sentimentos vão tendo sobre a minha vida espiritual um poder muito maior, atenção, do que o meu conhecimento e do que a minha experiência. Não vai perseverar. É preciso que a disciplina nos guie nesse ano, no sentido de que cumpramos os nossos propósitos, queiram os nossos sentimentos ou não, porque a firmeza da nossa decisão passa pelo segundo critério, receita para a perseverança. Primeiro, disciplina. O segundo, violência de coração. O que é violência de coração? Uma virtude de João Batista, o co-protagonista do evangelho que nós escutamos. E João nos convida à violência de coração, trazendo a si mesmo como modelo. Olhemos para a vida de João. Comia gafanhoto, vivia no deserto, pregava às vezes para ninguém, porque estava seguro de que era preciso aplainar os caminhos do Senhor, e nem sempre aplainar os caminhos do Senhor, endireitar as suas veredas, é tarefa fácil e sentimentalmente confortável. João era violento de coração, porque tinha firmeza de decisão, porque tinha disciplina. Eu acho interessante que os nossos jovens nos dias de hoje, eles têm em sua maioria, ou boa parte pelo menos, não dá para dizer quantitativamente, um desejo muito grande de passar no vestibular. E olhando para aqueles que realmente se dedicam a isso, nós percebemos que fazem muitas renúncias, que estudam. Eu me lembro de um primo que perdeu 3 vezes no vestibular de medicina e não tinha outra vida que não estudar, porque ele estava disposto a fazer aquele curso na universidade que queria e ia até o fim. Aquele exemplo de disciplina e violência de coração precisa ser seguido por nós dentro da vida espiritual. Eu preciso crescer diante de Deus, ainda que isso me custe madrugadas de oração. Eu preciso ser perseverante diante de nosso Senhor e dos propósitos que eu fiz,
ainda que isso me custe suportar aquele irmão, aquela irmã na igreja que não me desce. Eu preciso ser perseverante, ainda que para amar a Deus eu precise com perseverança e com violência de coração ler as Escrituras diariamente, embora os meus sentimentos digam o contrário, porque nem sempre, meus irmãos e minhas irmãs, os nossos sentimentos nos indicam aquilo que nós precisamos. Quer ver uma prova disso? Quantos de nós não estamos doentes e enfermos por causa da indisciplina no comer? Um diabético não pode comer doce, porque senão terá problemas seríssimos e poderá vir a morrer. Agora eu vos pergunto, um diabético tem ou não vontade de comer doce? Sim, mas não pode obedecer aos seus sentimentos, porque senão o sentimento e o desejo de comer o doce vai conduzi-lo à morte, e tem muito cristão morrendo na sua alma, porque está obedecendo aquilo que pedem os seus sentimentos. Vai, seja feliz. Cuidado, porque esse vai, seja feliz, pode ser um indicativo do seguinte: vá, faça a sua vontade, renuncie à de Deus, desça a ladeira abaixo e termine no inferno. Não é o que queremos. Queremos conhecer a Deus com a inteligência, tocar a Deus com a intimidade do coração, perseverar em Deus com disciplina e violência de coração. O que ganharemos com isso? Uma coroa eterna de vitória. Amém.